revelations. 2 Coríntios 10. Pois embora caminhemos na carne, não guerreamos segundo a carne. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. O apóstolo Paulo enfatiza que, embora existamos em corpos físicos, nossas batalhas não são meramente físicas. Nossas armas não são de origem mundana, mas derivam seu poder de Deus, capazes de demolir fortalezas. Essas fortalezas se referem a estruturas fortificadas que oferecem proteção ou vantagem, seja no contexto do Senhor como refúgio para os justos, ou nas fortalezas mais sombrias que concedem ao diabo influência sobre os indivíduos. Essas fortalezas demoníacas raramente são discutidas dentro da igreja, mas são inegavelmente reais. Pessoalmente tenho lutado contra elas e é provável que você também tenha. A natureza insidiosa dessas fortalezas reside em sua propensão para crescer sem controle, muito como a expansão implacável das raízes no solo. Considere a analogia das raízes. Assim como as raízes mergulham profundamente no solo e se entrelaçam, essas fortalezas se enraizam na vida das pessoas. Uma fortaleza muitas vezes gera outra em um ciclo vicioso. Por exemplo, a luta inicial contra a luxúria pode evoluir para a fortaleza do consumo de pornografia. A partir daí, pode ocorrer a descida para a fornicação, alimentada pela falta de autodisciplina. Anos passam e a fortaleza da fornicação aprofunda seu domínio, eventualmente se transformando em adultério, mesmo após o casamento. Contrariamente à crença popular, o casamento não concede inerentemente autocontrole. Em vez disso, a fortaleza do adultério gera mais engano, pois o indivíduo recorre a mentiras para ocultar sua infidelidade, inventando histórias sobre seus paradeiros, companheiros e comunicações. Em essência, essas fortalezas formam uma teia emaranhada de pecado e engano, escravizando indivíduos e prejudicando seu crescimento espiritual. Reconhecer e abordar essas fortalezas é fundamental para os crentes, pois minam nossa capacidade de viver obedientemente aos ensinamentos de Cristo. Por meio do poder de Deus e da orientação das Escrituras, podemos desmantelar essas fortalezas e recuperar a vitória sobre a influência das forças do mal em nossas vidas. Você vê como uma fortaleza pode levar a outra, da luxúria para a pornografia, da pornografia para a fornicação, da fornicação para o adultério e, finalmente, para mentiras e decepção. Hebreus 9:27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós nascemos com uma bússola moral interna, que é a consciência humana. Você sabe o que é certo e errado, mesmo sem ter lido a Bíblia. Você sabe que matar alguém é errado, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia. Você sabe que roubar é errado, fundamentalmente, mesmo sem ter uma Bíblia ou conhecer a palavra de Deus. As pessoas sabem que algumas coisas estão erradas. Agora, uma coisa na qual você precisa ter cuidado é em cauterizar sua consciência. A Bíblia nos diz que é muito possível ter uma consciência cauterizada, e este é um dos maiores avisos. Uma vez que você tem uma consciência cauterizada, está em apuros. Muitas pessoas não sabem o que é cauterizar. Cauterizar é uma técnica usada em grelhados, assados, refogados, etc., na qual a superfície do alimento, geralmente carne, aves ou peixes, é cozida em alta temperatura até que se forme uma crosta marrom. Você pode cauterizar carne em uma frigideira. Hambúrguer fresco é cauterizado quando colocado na grelha. O que quer que seja cauterizado é queimado, e não é o mesmo que era antes. E assim é com a consciência. 1 Timóteo 4:1-2 diz: O Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm através de hipócritas mentirosos, que têm a consciência cauterizada como ferro quente.
A maioria das pessoas pensa em criminosos endurecidos, criminosos e pessoas mais perturbadas, como tendo uma consciência cauterizada. Mas eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que frequentam a igreja, que se chamam de cristãos, têm uma consciência cauterizada ou estão em perigo muito real de experimentar esse fenômeno espiritual. E uma das maneiras que cauteriza sua consciência, como nada mais, é a pornografia. Quando você peca, já se sentiu culpado por fazer algo que sabia que estava errado? Tenho certeza de que todos nós, em algum momento de nossas vidas, fizemos algo errado. Cometemos um pecado específico e nos sentimos culpados por termos feito algo errado. Embora seja um sentimento desagradável, é bom que você tenha isso, porque mostra que você tem uma consciência e que sua consciência ainda está intacta. Mas se você continuar fazendo o mesmo pecado repetidas vezes, o sentimento de culpa começa a desaparecer. Você não sente mais aquela tristeza piedosa. Você fica insensível a isso, e isso acontece ao assistir coisas indecentes na internet. Nas primeiras vezes que você faz isso, você está tão chateado consigo mesmo e não está feliz consigo mesmo porque sabe que é errado. Mas depois de um tempo, você começa a aceitar, e isso começa a se tornar normal. Você começa a aceitar o pecado e viver nele e se deleitar nele. Aquele mesmo pecado que costumava incomodá-lo não incomoda mais. Isso é o que a Bíblia se refere como uma consciência cauterizada. Uma consciência que não é mais sensível ao pecado, uma consciência que é indiferente ao pecado. Isso é o que acontece no mundo espiritual quando você assiste pornografia. Isso começa a cauterizar sua consciência, começa a matar sua consciência. Em outras palavras, se suprimimos a convicção do Espírito de Deus e resistimos a ele, e continuamos a pecar após um tempo, a consciência fica tão cauterizada ou queimada que não podemos mais ouvir o Espírito falar à nossa consciência. Isso não é apenas na área da imoralidade sexual. As pessoas podem cauterizar suas consciências de tantas maneiras diferentes. Se alguém mente muito, sua consciência em relação à mentira se torna cauterizada. Existem pessoas capazes de fazer coisas inimagináveis, mas não têm nenhum remorso. Em suma, se uma pessoa permanece no pecado por tempo suficiente, ela pode chegar a um ponto em que não é mais influenciada pelo Espírito Santo. Ela se tornou tão endurecida que não ouvirá e não quer ouvir. Este é o pior lugar para um cristão estar. Quando você é um cristão e é capaz de praticar o pecado, e isso não o incomoda, e você não sente nenhuma convicção de pecado, você está em um lugar perigoso. Se o Espírito Santo não pode mais convencer ou disciplinar você, você ainda é um cristão. Quanto mais uma pessoa suprime, ignora a voz do Espírito, mais difícil é para o Espírito de Deus falar com ele sobre seu pecado. Se isso continuar, a consciência se tornará como um calo na mão, não sentirá mais nada. Ao ignorar o Espírito de Deus, estamos tornando cada vez mais difícil para ele falar conosco. Em essência, irmãos e irmãs, a pornografia vai erguer um muro entre você e Deus. Uma fortaleza serve como porta de entrada para outras, gradualmente envolvendo o indivíduo em uma teia de pecado e engano. Reconhecer nossas imperfeições é crucial. Como 1 João 1,10 nos lembra, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Portanto, é vital avaliar honestamente nossas vidas. Isso não significa necessariamente declarar publicamente nossas lutas, mas sim reconhecê-las e trazê-las perante Deus em particular. A salvação depende de nosso relacionamento com Deus, não de fatores externos como nossos relacionamentos com os outros ou nossa reputação dentro de nossa comunidade. Portanto, é essencial abordar Deus diretamente, buscando sua ajuda para superar as fortalezas em nossas vidas. Não devemos tolerar ou proteger essas fortalezas, pois elas só servem aos interesses do diabo. Efésios 4, 17 e 18 diz: E digo isto, e testifico no Senhor, que não andeis mais como os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 17 e 18 destaca a importância do entendimento espiritual, que ilumina as obras de Satanás em nossas vidas.
O diabo prospera onde a ignorância prevalece, estabelecendo fortalezas em áreas onde falta entendimento. Contrariamente à crença popular, não é exclusivamente responsabilidade de Deus resistir ao diabo em nossas vidas. Tiago 4,7 nos instrui a nos submetermos a Deus e a resistirmos ativamente ao diabo, que então fugirá de nós. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assumir a responsabilidade por resistir à influência do diabo é crucial para proteger vários aspectos de nossas vidas, incluindo nossos casamentos, negócios, ministérios, saúde e bem-estar geral. Assumir a responsabilidade significa que você deve se submeter a Deus e resistir ativamente ao diabo. Este trecho enfatiza que Deus não resistirá ao diabo em seu nome. É sua responsabilidade resistir a ele. Como guerreiros para Cristo, cabe a nós derrubar fortalezas espirituais e travar batalhas espirituais na terra, utilizando as armas que Deus nos tem fornecido. O diabo estabelece suas fortalezas com mais facilidade em uma vida consumida pelo pecado. Qualquer pessoa que tenha lutado contra vícios como masturbação, fumo, bebida, fornicação, roubo, mentira e outros pecados, compreende o poder do pecado como uma fortaleza formidável. O pecado cativa as pessoas, prejudicando sua capacidade de viver retamente. Hebreus 12:1 nos exorta a nos livrarmos desses pecados que nos atrapalham e a correr nossa corrida com paciência. Cada um de nós tem seu próprio pecado persistente, e é essencial reconhecê-lo e reconhecê-lo. O diabo explora essas fraquezas para construir fortalezas de vício em nossas vidas. No entanto, não há remédios físicos para destruir essas fortalezas espirituais. É por isso que a Bíblia afirma que nossas armas não são carnais, mas são capacitadas por Deus para demolir fortalezas. Se você se encontrar enredado em uma fortaleza de pecado, lutando para se libertar, depender apenas da força física ou de resoluções não será suficiente. Em vez disso, recorra a Cristo, que lhe fornecerá a força necessária para garantir a vitória. Efésios 6:10 nos admoesta a sermos fortes no Senhor e no poder de sua força. Portanto, sejamos fortes no Senhor, em vez de depender de nossa própria força de vontade, intelecto ou resiliência mental. Nossa força está em nos rendermos a Ele e permitir que seu poder atue através de nós para superar as fortalezas em nossas vidas. As fortalezas não estão exclusivamente ligadas ao pecado, mas também podem surgir de mentalidades negativas enraizadas que se desenvolvem ao longo do tempo. Essas mentalidades abrangem ideologias, opiniões e filosofias incongruentes com a verdade da palavra de Deus. Satanás explora essas ideologias para nos impedir de acessar as bênçãos completas que Deus pretende para nossas vidas. De fato, o crescimento espiritual de um crente muitas vezes é limitado pela qualidade de sua mentalidade. 2 Coríntios 10:5 nos instrui a desmantelar as fortalezas satânicas, rejeitando imaginações e ideias grandiosas que contradizem o conhecimento de Deus. Devemos trazer todo o pensamento à sujeição de Cristo. Nossos pensamentos e imaginações originam-se de nossas mentalidades, e a falha em alinhá-los com a verdade de Deus pode resultar em nossas mentes, se tornando fortalezas para o diabo. Ele manipula nossos equívocos para trabalhar contra nós, nos privando da vida abundante que Deus promete. Efésios 6:12 esclarece que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Para resistir a essas forças, devemos vestir a completa armadura de Deus. Equipados com essa provisão divina, podemos desmantelar as fortalezas das trevas. É imperativo não criar um ambiente propício para as operações do diabo. Em vez disso, permita que a palavra de Deus molde sua ideologia. Rejeite a ignorância, fuja do pecado, e então você estará capacitado a resistir ao diabo. Confiar em Deus é fundamental em nossa jornada de superar as fortalezas em nossas vidas. Os esforços humanos sozinhos são insuficientes para nos libertar do domínio das fortalezas.
Precisamos do poder sobrenatural e da intervenção de Deus para trazer uma transformação duradoura e liberdade. Em primeiro lugar, confiar em Deus e entregar nossa vontade e controle a Ele. Muitas vezes tentamos superar as fortalezas por meio de nossa própria força e estratégias, apenas para nos encontrarmos frustrados e derrotados. No entanto, quando renunciamos ao controle e confiamos na soberania de Deus, abrimos a porta para sua obra miraculosa em nossas vidas. Provérbios 3, 5, 6. Nos lembra de confiar no Senhor com todo o nosso coração e não depender do nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos para que Ele possa dirigir nossos passos. Em segundo lugar, confiar em Deus envolve buscar sua orientação e sabedoria. Em nossa compreensão limitada, podemos ter dificuldade em discernir as causas raiz de nossas fortalezas ou as estratégias mais eficazes para superá-las. No entanto, Deus vê o quadro completo e conhece as complexidades de nossos corações e mentes. Portanto, devemos buscar sua sabedoria por meio da oração, pedindo-lhe que nos revele as áreas ocultas de escravidão e nos guie nos passos que precisamos dar em direção à liberdade. Tiago 1,5 nos assegura que, se nos falta sabedoria, podemos pedir a Deus, que dá generosamente a todos, sem encontrar culpa, e ela nos será dada. Em terceiro lugar, confiar em Deus significa confiar em seu poder para quebrar todas as correntes. Nenhuma fortaleza é muito enraizada ou poderosa demais para que Deus a vença. Seu poder é feito perfeito em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Efésios 3, 20. Portanto, mesmo quando nos sentimos sobrecarregados pela magnitude de nossas lutas, podemos ter confiança de que Deus é maior do que qualquer fortaleza que enfrentamos. Salmo 18, 2 declara: O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador, a minha fortaleza. Por fim, confiar em Deus envolve perseverar na fé e na oração. Superar fortalezas muitas vezes é um processo que requer paciência e persistência. Pode haver momentos em que nos sentimos desencorajados ou tentados a desistir. Mas devemos continuar confiando nas promessas de Deus e orando fervorosamente por sua intervenção. Gálatas 6:9 nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos uma colheita se não desistirmos. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Agora vamos testar seus conhecimentos. Por favor, responda nos comentários abaixo em que passagem da Bíblia está escrito o versículo que irei citar agora. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.